olha só um outro ponto importante que nós precisamos entender na matéria relacionada ao processador, a CPU, a unidade central de processamento do teu computador. Aqui eu tenho um exemplo de um determinado processador e uma das coisas mais relevantes que é importante saber para as provas de concurso em relação ao processador do teu computador é o que nós chamamos de clock. Eu até coloquei aqui bem grande para tu não esquecer o que é o clock. O clock de um processador é a sua frequência de processamento. Já que o clock do processador é a sua frequência de processamento, ele é medido em hertz. Então, quando tu observar um determinado processador que tem um indicativo de valor em hertz, isso é uma boa ideia de que ele está sugerindo o clock do processador. Observou então? O clock do processador indica a sua frequência de processamento e por isso mesmo é medido em hertz. Mas o que seria essa ideia da frequência do processamento, do clock do processador ser medido em hertz? Isso indica a quantidade de ciclos que esse processador consegue realizar por segundo. É a quantidade de ciclos de processamento que ocorrem por segundo naquele processador. Quando eu digo que eu tenho um processador com o clock, observa, processador com o clock, que é a frequência de 900 MHz, isso indica que ele tem possibilidade de processar 900 MHz. Mega significa milhões, de acordo com o nosso estudo anterior. Então, ele pode processar aproximadamente 900 milhões de ciclos de processamento por segundo. Se eu pegar um outro modelo de processador que diz 2 GHz, giga significa bilhões. Lembra? Giga, bilhões. Então, um processador de 2 GHz de clock pode processar aproximadamente 2 bilhões de ciclos de processamento por segundo. Por isso que o clock é uma informação importante quando tu vai adquirir um processador. Quando tu vai comprar um computador, esse computador tem um processador. Tu tem que observar qual é o clock, que isso é indicativo de qual é a frequência de processamento. Olha só nessa comparação. Se eu comprar um processador de 900 MHz, é um de 900 milhões de ciclos de processamento por segundo. Agora, um processador de 2 GHz tem frequência de clock de 2 bilhões de ciclos de processamento por segundo. Então é claro que se a prova indicar que o clock é um importante parâmetro de desempenho dos processadores, um importante parâmetro de desempenho em relação à frequência de processamento, isso, claro, vai interferir, então, na velocidade com que os dados serão processados, está correto. Porque basta comparar esse caso. Imagina o processador 900 milhões de ciclos de processamento por segundo, comparado ao outro com 2 bilhões de ciclos de processamento por segundo. E sempre lembrando que mega é milhões e giga é bilhões, por isso um processador de 2 GHz é mais rápido em relação ao seu clock, se comparado a um processador de 900 MHz. Importantíssimo aí para as provas de concurso entender o que é o clock, indicativo então de frequência de processamento. É a quantidade de ciclos de processamento por segundo. Embora, só uma observação aqui, importantíssimo lembrar disso, que embora o clock seja um importante indicativo de frequência de processamento, indica a quantidade de ciclos de processamento por segundo, não é o único parâmetro de desempenho de um processador. Então, se a prova indicar o clock é o único parâmetro de desempenho de um processador, não. O processador tem diversos outros parâmetros de desempenho que vão indicar se ele vai ser, ao final do processamento, mais rápido ou mais lento. O clock é só um deles, mas é, de fato, uma importante medida de desempenho do teu processador. Certo, pessoal? Bem importante essa charadinha.